Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Ou eu já posso dar início? Não? Boa noite, Jussara. Boa noite, Aciana. Então, eu vou dar início à palestra. Vou pedir que o Inácio se apresente para vocês. E espero que vocês aproveitem esse momento. Está com você a palavra. Olá, olá, muito boa noite. Queria começar agradecendo aí a oportunidade, o tempo, que hoje em dia é muito precioso, né? Por Patrícia estar disponibilizando o tempinho aí da sua aula para poder falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, né? Eu já trato sobre esse assunto desde 2016 e iniciei minha carreira de investidor final de 2013, 2014, mais ou menos. E de lá para cá, eu vim aprofundando sobre esse tema, né? Eu comecei, acho que é natural para toda pessoa que está começando a investir, ela vai buscar sobre renda fixa, que é algo mais seguro, digamos assim, não tem tantos riscos, né? Então, comecei a minha carreira de investidor pela renda fixa, né? E chegou um momento que aquilo já não basta mais para a pessoa, então você começa a buscar novos mercados. E aí. Professor Inácio, eu vou ser Oi, aluna, tá certo? O que seria a renda fixa? De forma tá, bem prática, assim, porque a teoria a gente escuta tanta coisa, renda fixa, mas o que é de fato essa renda fixa? tá. E importante frisar também, ó, que se alguém tiver alguma pergunta, tá? Isso aqui é um bate-papo, então fiquem à vontade para me interromper. Quem tiver sem microfone, pode mandar aí no chat. A Patrícia me ajuda vendo quem está com dúvida e solta a pergunta aqui, então pode me interromper também, tá, Patrícia? E qualquer pessoa que tiver dúvida, pode abrir o microfone e me interromper. Então, renda fixa, ela é basicamente um tipo de investimento que você conhece de maneira antecipada quanto que vai render uma aplicação sua, tá? De maneira resumida, é isso. Então, nós temos aí as mais conhecidas, que são CDBs, que são certificados de depósitos bancários, e títulos do Tesouro, que são empréstimos que você faz ao governo. CDBs são empréstimos que você faz ao banco. Então, antes de você fechar esse empréstimo que você está fazendo, você já conhece previamente quanto que vai render aquele investimento, né? Então, digamos assim que na escala de aprendizado, esse seria o mais fácil, tanto de você aprender, quanto de você executar, né, de você praticar. Então, eu comecei com a renda fixa, e depois que isso já era um assunto que eu dominava bem, eu migrei para renda variável. A renda variável, de maneira resumida também, é algo que você não tem como saber antecipadamente quando é que vai render aquele investimento. E aí o mais conhecido de todos são as ações, né? A Bolsa de Valores, aqui no Brasil, a B3. E aí existem várias empresas lá dentro que você pode ser sócio. Então, toda empresa, ela visa o lucro. E parte desse lucro, ela divide entre os seus associados, os seus acionistas, né? Então, cada acionista ele tem um pedacinho daquela empresa e aquele pedacinho vai dar direito a ele a parte do lucro da empresa, né? E aí, continuando a minha escada de aprendizagem aí no mundo dos investimentos, e chega um momento que você quer algo mais. Então, eu comecei a procurar algo para proteger minha carteira. Como assim proteger? A gente está passando por um momento de crise e viu que a bolsa foi extremamente afetada, né? Quase todas as empresas foram afetadas de maneira negativa, perdendo aí valor nas suas ações. E aí existem algumas formas de você tentar proteger um pouco a sua carteira, que são é chamado de hedge, né? O mais conhecido dele é o ouro. Em momentos de crise, quando a renda fixa
não está tendo ganhos, ou a Bolsa de Valores está trazendo prejuízo, você tem um investimento que ele funciona o oposto desses outros dois. O mais conhecido é o ouro e tem também o dólar, né? E eu fui atrás de comprar ouro, só que eu encontrei alguns problemas. O mais importante deles é a questão de segurança. Se eu comprar ouro físico, eu queria ouro físico, né? Aquela barrinha de ouro que Silvio Santos tanto fala. Então, eu ia comprar uma barra de ouro e eu ia guardar onde? Aqui na minha casa, expor a mim e a quem mora comigo, né? E eu teria que ter um cofre, eu não poderia falar com ninguém. De onde que eu ia comprar isso? Então, existiam alguns problemas. E aí, eu continuei procurando alternativas ao ouro. Foi quando eu cheguei ao Bitcoin. Não sei se todo mundo já conhece ou já ouviu falar sobre esse termo, sobre esse nome, mas eu cheguei a ele em 2016, né? E descobri que ele tinha vantagens, ele tinha todas as características que o ouro tem e algo mais. Então, foi quando eu comecei a estudar, a primeira vez que eu vi esse termo, eu fiquei com o pé atrás também, como assim, uma moeda digital que só funciona na internet, como é que tem valor? Como é que as pessoas dão valor a isso? E aí eu comecei a estudar e estou até hoje nesse mercado, e o meu foco, basicamente hoje como investidor, é em criptoativos, e o principal deles, e o primeiro, é o Bitcoin. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Tem alguma curiosidade sobre isso? Ou posso seguir? Tem alguma pergunta no chat, Patrícia? Não, podem perguntar, pessoal. Ele está aqui para ajudá-los a entender mais sobre esse assunto. Então eu vou seguir, tá? Antes de eu falar. Professor, Oi, Manuel quer Manuel. perguntar. professor, eu fiquei curioso com esse Bitcoin. Ele é um ativo intangível, correto? Sim, ele não existe de maneira física, né? Ele é 100% digital. Ele existe na internet. Mas ele é um investimento oficial ou como é que é? Ele é um ativo, né? Uma classe de investimentos, mas a CVM, a Receita Federal reconhece ele como uma propriedade sua, inclusive você pode declarar ele na sua declaração de imposto de renda, mas não existe uma regulação muito bem definida sobre ele. Né? Digamos, as regras que são aplicadas a ele são as regras de livre mercado. Basicamente, a lei da oferta e da procura. Né? Isso aqui acaba definindo um pouco o preço dele. Ok, obrigado, viu, pela explicação. Nada, mano. Qualquer outra dúvida é só interromper, tá? Então, dando prosseguimento aqui, antes de eu falar do que é o Bitcoin em si, eu queria falar um pouquinho por que escolher o Bitcoin, né? Para você entender um pouco sobre o Bitcoin, é importante que você entenda um pouco sobre a história do dinheiro. Então, o ouro, ele foi escolhido como uma moeda por nações independentes. Essas nações, elas basicamente não tinham contato entre si, e ainda assim escolheram o ouro e a prata como as moedas mais bem aceitas e utilizadas para o comércio. Então, o ouro ele tinha algumas dificuldades que eu já citei aqui no começo. Dentre elas, você tem a dificuldade de transportar, né? Imagina um valor muito grande para você transportar ouro. Existe a questão de segurança, como é que você vai levar, onde é que você vai guardar, e não é tão fácil você dividir. Se você quiser pagar R$ 1 em ouro, provavelmente vai ser miligramas de ouro. Então, existem esses dois problemas em relação ao ouro. Né? E fora que ele pode ser falsificado. 2 meses atrás, estourou um esquema aí de bancos na China que estavam guardando ouro falso. Então, existem esses 3 problemas. Só que, durante muito tempo, os homens utilizaram ouro e, em algum momento da história, as pessoas passaram a guardar o ouro em bancos, né? E o banco, ele emitia uma cédula, um título,
que dava o direito àquela pessoa, dizendo que ela tinha X quantidade de ouro guardada no banco, né, que tinha aquele valor. E as pessoas podiam negociar esses títulos entre si. Só que, como os bancos guardavam esse ouro, eles perceberam que nem todo mundo que deixava o ouro guardado resgatava. Então, o que é que eles passaram a fazer? Olha a malandragem. Se eu tinha 100 barras de ouro e apenas 20 eram resgatadas, eu tinha 80 barras de ouro sobrando, digamos assim. Então, os bancos passaram a emitir esses títulos, que eles diziam que você tinha X de ouro guardado no banco, eles passaram a emitir mais títulos do que eles tinham de ouro guardado. Então, qual é o problema que isso acontece? Quando todo mundo ia resgatar o seu investimento, o seu ouro que estava lá guardado, alguém ia ficar sem ouro, porque ele emitiu mais título do que o banco tinha e dizia ter guardado em ouro físico, né? E aí acontecem aquelas famosas corridas bancárias, quando as pessoas têm algum problema, elas querem ter o ativo guardado consigo. Então, acontecia esses problemas e os bancos acabavam quebrando, né? E quem não conseguia resgatar ficava no prejuízo. Então, esse foi um dos problemas que aconteceu com os bancos, e aí surgiu o Banco Central para tentar resolver um pouco desse problema. O que o Banco Central fazia? Esses problemas, não existia um banco central que coordenava todos os bancos. Os bancos agiam de maneira independente. Então, você tinha problemas pontuais. Um banco quebrava. A partir do momento que surge o Banco Central, lá por 1912, 1913, o Banco Central ele passa a garantir que esses bancos menores, quando tiverem problema, ele vai lá e resgata. Ele diz que tem esses ativos e dá a garantia para que o banco consiga funcionar, tá? Só que aí você tem um problema. Antes, quando você tinha um problema pontual em um único banco, agora você espalhou esse risco para todo o sistema. Porque se um banco quebra e ele passa a afetar os demais, você contamina todo o sistema. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2008, com a crise que a gente viu em 2008, tá? E aí a gente segue nesse modelo até hoje. Esses títulos, eles são lastreados, né? Tem a garantia dos investimentos dentro do banco e tem esses títulos. Então, foi migrando esses títulos para o que a gente conhece hoje como papel moeda, o real ou o dólar, por exemplo. O dólar nada mais era do que uma nota que você podia chegar em um banco e trocar aquela nota por uma quantidade em ouro. Isso vem impresso, inclusive, nas notas. Se você pega uma nota de dólar mais antiga, ele diz exatamente qual a quantidade de ouro que você podia resgatar. Só que, em 1971, o presidente dos Estados Unidos decide acabar com isso. Então, o dólar, você não conseguia mais resgatar em ouro físico. Ele passou a ser um pedaço de papel que as pessoas diziam que ele tinha algum valor. Então, você acreditava naquilo. E hoje, é esse o sistema que a gente funciona, é desse mesmo jeito, tá? E o problema é que isso causa crises, isso afeta vários bancos e afeta todo o sistema. Então, a crise de 2008 que a gente viu, ela foi causada justamente por causa disso, né? E outras crises que estão acontecendo agora com um tempo menor, cerca de 10 anos, a gente está tendo uma crise atrás da outra. E geralmente o motivo é esse, tá? Aí, tudo bem até aí? Ficou claro esse ponto? Tem alguma dúvida, alguma observação? Ou posso seguir? Ninguém? Então, eu vou seguindo, tá? Então, devido a esses problemas, um grupo de pessoas, ou uma pessoa, chamada Satoshi Nakamoto, em 2008, que aconteceu a crise, ela publica um artigo na internet dizendo que estava inventando um dinheiro que ele funcionava na internet e não precisava de nenhuma entidade reguladora, né?
Então, o Bitcoin, ele é um sistema financeiro 100% digital e dentro dele, ele tem uma moeda que faz o sistema funcionar. Então, a moeda, ela permite que você possa enviar ou receber qualquer quantidade de recursos, né, a taxas muito baixas. Então, a gente tem um sistema financeiro tradicional, que é regulado pelo Banco Central, pelo governo e por entidades reguladoras, como a CVM, e hoje não, desde 2009, a gente tem um sistema paralelo a isso, que funciona como meio de pagamentos e tem uma moeda dentro dele que faz esse meio de pagamentos funcionar. Só que ele tem algumas características, né? Eu falei um pouquinho do ouro, ele é muito similar ao ouro, só que ele tem algumas vantagens, né? A primeira é que ele tem uma quantidade limitada de moeda. Existem apenas 21 milhões de moedas que estão sendo criadas, né? Hoje em circulação e estão aí 18 milhões, então ainda faltam 3 milhões para serem criadas. E aí, quando chegar ao final, ele para de criar essas novas moedas. Qualquer economia, ela consegue funcionar com um estoque limitado de dinheiro. É mais ou menos isso que o Bitcoin faz. Ele funciona com 21 milhões de unidades. E não existirão nem unidade a mais, nem unidade a menos. E essas novas unidades de Bitcoins que são criadas, elas são liberadas a cada 10 minutos. Como é que funciona isso? Como é que esse Bitcoin ele é criado? Dentro do sistema do Bitcoin, ele é um código de computador, né? E os computadores rodam esse código e executam os passos que estão programados. Então, dentro do código do Bitcoin, ele determina que, em média, a cada 10 minutos são criadas novas unidades de Bitcoin. Então, hoje são criadas 6,25 unidades de Bitcoin, tá? E esse número, ele reduz pela metade a cada 4 anos. Então, 3 meses atrás, essa recompensa a cada 10 minutos era de 12,5. E aí passou por uma redução e hoje é de 6,25. E como é que ele cria essas novas moedas? Como é que esse sistema ele cria essas novas moedas? Eu não sei se vocês conhecem esse brinquedo aqui. Ele é chamado de cubo mágico, tá? Então eu vou ilustrar aqui como é que novos bitcoins são criados com cubo mágico. Imagine que todo mundo aqui na sala está com um cubo mágico desse aqui. O objetivo é você transformar todas as faces, deixar com a cor completa. Então aqui, por exemplo, seria laranja, esse aqui seria verde, branco e assim sucessivamente. Só que você tem que deixar ele todo completo, tá? Só que você teria 10 minutos para resolver isso aqui. E aí, de todo mundo aqui na sala, dentro desses 10 minutos, o primeiro que resolver receberia 6,25 bitcoins. Então, o primeiro que terminasse, ele ia levantar a mão e dizer, ó, terminei aqui. Então, todo mundo ia verificar se realmente ele fez tudo certo, se o cubo mágico está montado corretamente. E aí, todo mundo concordando, ele receberia essa recompensa de 6,25 bitcoins. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Algum apontamento? Eu tenho uma questão. Boa noite, Pode falar, primeiramente. Muito especulava, eu acho que é só especulação, não sei, até porque eu estou começando a aprender sobre esse assunto do Bitcoin agora também, mas falam que para poder, chamam de mineração de Bitcoin, né? Isso. E para você minerar Bitcoin tem que ter um computador muito avançado, assim, com um hardware muito bom, um software bom, para poder minerar Bitcoin. Como é que é feita essa regulação? Se tem regulamentação de mineração? Como é que funciona, assim, para poder você, de fato, começar a minerar Bitcoin? Perfeito, Wander. É o seguinte, a gente está muito acostumado a pensar com entidades reguladoras do governo, né? Mas você pode ter outros tipos de regulação, não necessariamente do governo, tá?
E o sistema de mineração, eles usam esse termo mineração porque faz uma analogia à mineração do ouro. No ouro, você precisa ter máquinas e pessoas escavando a terra para achar o minério, né? Da mesma forma que no Bitcoin, só que você vai ter um computador que ele vai rodar um algoritmo, um código, e ele vai fazer esse trabalho, né, de tentativa e erro. Ele fica, imagina que eu estou aqui, ó, tentando montar o cubo, né, eu estou fazendo várias tentativas até que eu acho a resposta. Então, eu estou gastando tempo e energia. Mesma coisa é com Bitcoin. O processo de mineração, você gasta tempo e energia, só que quem faz isso é o computador. E aí não existe uma regulação. No começo, você conseguia minerar Bitcoin com um notebook, um computador de mesa, um desktop. Só que como isso foi ficando muito rentável, hoje é algo que é feito apenas por empresas profissionais que focam exatamente na mineração. E aí existem configurações de computadores que são específicas para minerar Bitcoin, né? Porque se gasta energia e essas máquinas não são baratas. Além disso, o custo da energia tem que ser levado em conta também, porque elas consomem muita energia e ficam ligadas 24 horas por dia, tá? Então, hoje é extremamente profissional, não é barato para você minerar, mas é extremamente lucrativo, porque, como eu falei, a máquina que consegue resolver, digamos, no exemplo que eu estava dando aqui, o cubo mágico, ela vai receber 6,25 bitcoins. Hoje um Bitcoin ele está valendo 63 mil reais. Então o cara vai receber 6 Bitcoins, daria 378 mil reais em 10 minutos. Né? Não é fácil, como eu estou dizendo, é algo que é extremamente profissional e custoso, mas é altamente rentável. Imagina aí que a cada 10 minutos você está faturando 370 mil reais. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta, se sua dúvida era essa. Ficou claro para você? Ficou, era mais ou menos, era isso mesmo que eu queria saber, porque, tipo, muitos, assim, como você falou, antigamente dava para poder fazer isso no notebook, mesa normal, mas como ficou bem rentável, aí a procura foi maior e acabou que realmente precisa de ter uma empresa profissional para poder fazer esse tipo de coisa, não é uma coisa mais tão simples como seria antes, no começo. Não, mas ficou claro, obrigado. Perfeito. E aí, por exemplo, existem níveis de dificuldade, né? No começo era muito fácil, digamos assim, resolver o cubo mágico. Aí eu pego um cubo mágico maior. Eu tenho aqui um cubo mágico de 9 faces. E aí eu aumento o cubo mágico para 12 faces. Já aumenta a dificuldade. Então, toda vez que entram mais máquinas nessa rede, nesse sistema, a dificuldade para você minerar aumenta. Por isso que você vai especializando cada vez mais. E essas máquinas ficam cada vez mais potentes, tá? Só para complementar aí. Então, seguindo, né? Tudo bem até aqui, então, né? Mais alguém? Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho da história sobre o dinheiro, sobre o ouro. Expliquei de maneira bem resumida, né? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, podem me interromper que eu trago de outra forma. O que é o Bitcoin, como ele funciona. E, de maneira resumida, imagine o Bitcoin como uma commodity. O que é uma commodity? É uma mercadoria que pode ser utilizada como moeda. Milho, soja, feijão. A gente negocia tudo isso. É uma mercadoria que antigamente era utilizada também como moeda. Aqui no Brasil, a gente tem, teve, por exemplo, o café, a cana-de-açúcar, o ouro, né, a borracha. Então, existem várias commodities, que são essas mercadorias, que as pessoas utilizavam como moeda. Ainda hoje no interior, se você for ao interior, se tem alguém do interior, ele vai entender o que eu estou falando. As pessoas costumam calcular com cabeça de gado. Usam gado também como moeda. Então, ele é uma commodity. E o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma commodity 100% digital. E o seu valor, ele vem das pessoas enxergarem utilidade nele, né? Porque todo valor, ele é subjetivo. Subjetivo é que vem da pessoa, do sujeito.
e ele não depende do sistema financeiro que a gente tem hoje. Então, ninguém pode tomar o Bitcoin de você. Ele é a primeira propriedade digital que não pode ser copiada. Você não pode copiar um Bitcoin como você copia um arquivo de música ou um arquivo de texto, que você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, você duplicou aquilo ali instantaneamente. Com Bitcoin você não consegue fazer isso. É impossível fazer isso. Ninguém consegue tirar de você, porque você guarda esses Bitcoins dentro de uma carteira. E essa carteira ela tem uma senha. Se você não entregar essa senha para ninguém, ninguém vai conseguir tirar esse Bitcoin dessa carteira. Então você não pode ser roubado por ninguém. Não pode ser confiscado. E o mais importante é que ele não pode, como ele não pode ser copiado, ele não pode ser falsificado, que era um dos problemas que o ouro tem ainda hoje, tá? Então entenda o Bitcoin como uma commodity digital, a primeira commodity digital, e tem essas características. Ele não pode ser confiscado, ninguém pode tomar ele de você, ele não pode ser copiado, né? Você não pode criar um Bitcoin falso. E aí eu queria trazer agora um pouquinho números de quem aplicou em Bitcoin, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Inácio, tem uma pergunta. Oi, pode falar. Como é que é feita a segurança para que isso aconteça? Porque a gente vê aí os bancos, eles buscam cada vez mais inovar em segurança e é fraude em cima de fraude. Então, se um banco, que ele tem toda a proteção do sistema financeiro, ele ainda consegue sofrer fraudes, como é que o Bitcoin ele consegue sopesar isso? Então, o Bitcoin ele tem uma rede própria. Eu não sei aqui se todo mundo já usou ou conhece, já ouviu falar do Torrent. O Torrent ele é uma rede que você baixa vídeos, baixa música, consegue baixar arquivos. E o Torrent ele existe há acho que quase 20 anos. Ele nunca caiu do ar, ele nunca parou de funcionar. Nenhuma entidade governamental conseguiu derrubar o Torrent. O Bitcoin ele funciona exatamente da mesma forma, basicamente com a mesma tecnologia. Eu tenho aqui meu computador, eu instalo o programa, o algoritmo, o software do Bitcoin, ele começa a rodar e eu passo a fazer parte dessa rede. Então, toda transação que é feita usando o Bitcoin, por exemplo, se eu enviar um Bitcoin para a Patrícia, isso vai ficar registrado dentro da rede Bitcoin. A rede Bitcoin é como se fosse uma grande tabela de Excel. Então, você tem lá, carteira X tem tantos Bitcoins. Carteira X enviou um Bitcoin para a carteira Y. Então, aquela carteira X não tem mais Bitcoin. Todo esse histórico fica registrado dentro dessa tabela de Excel. Não é bem uma tabela de Excel, mas eu estou simplificando para entender. E essa tabela de Excel, ela é replicada para todos os computadores que fazem parte da rede Bitcoin. Então, quanto mais pessoas instalam o programa e cedem o poder computacional do seu computador para executar essa atividade, mais segura ela fica. O Bitcoin, a gente está em 2020, então ele tem aí 11 anos. Nesses 11 anos, a rede só fez crescer. Ela nunca parou de crescer. Então, quanto maior ela fica, mais segura ela se torna, porque a cópia desses registros ficam espalhadas por cada máquina, né? E quanto mais máquinas tiverem, melhor. Porque imagina aí, primeiro que você não consegue banir a rede do Bitcoin, né? Os governos eles conseguem proibir você de negociar utilizando uma corretora, mas você não precisa de uma corretora para comprar ou para enviar Bitcoin. A rede do Bitcoin ela funciona independente disso. O governo ele não consegue derrubar a rede do Bitcoin justamente porque ele funciona com a tecnologia parecida com a do Torrent que eu falei um pouquinho atrás. Então, quanto maior e mais pessoas participam, mais segura ela se torna. Não sei se ficou claro. Ficou. A Camila fez uma pergunta no chat. A MicroStrategy comprou 21 mil bitcoins, será um divisor de águas para a aceitação de outras empresas, como isso pode refletir aqui no Brasil.
Então, MicroStrategy é uma empresa dos Estados Unidos e eles trabalham com Business Intelligence. O que é isso? Análise de dados. A gente está na era da informação e essa empresa ela trabalha analisando dados. E uma das análises que eles fizeram, ela é listada em bolsa, ela é listada na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, e ela foi a primeira empresa listada em bolsa a comprar bitcoins, tá? Isso aponta um caminho que provavelmente vai ser a tendência de qualquer empresa. A gente está vendo aí muitos problemas devido à crise do Covid. As pessoas estão perdidas, algumas empresas também. Então, elas estão buscando proteger seu patrimônio. E aí, a MicroStrategy foi a primeira a perceber que o Bitcoin ele é uma reserva de valor e que, no futuro não tão distante, isso vai ser padrão para cada empresa. Quem não tiver Bitcoin na sua tesouraria, né, um ativo dentro da sua empresa, como ele funciona como um hedge, um seguro contra tudo que a gente tem, é extremamente valioso você ter isso. Então, a MicroStrategy foi a primeira a fazer isso, e eu acho que isso vai acontecer com maior frequência. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas iniciativas de empresas tentando abrir esse mercado para essas empresas. O problema é que a gente tem muita regulação que atrapalha isso. Dentre elas, a CVM é o principal regulador que coloca essas barreiras, mas já existem empresas aqui no Brasil que estão buscando esse caminho. Então, em breve, a gente vai poder ver isso aí. Imagina aí uma Magazine Luiza, ou então pegar um exemplo aqui da Paraíba, o Armazém Paraíba tendo o Bitcoin no seu caixa. E aí, tendo algum problema, ele vai ter esse ativo guardado. Tá? Eu acho que isso vai acontecer com uma frequência bem maior. Respondido, Camila? Dá um ok aí no chat, só para eu saber. Se ficou alguma outra dúvida, pode mandar por aí também. Beleza. Então, seguindo aqui, eu vou compartilhar agora um pouquinho a minha tela, tá? Só para trazer alguns números. Então, todo mundo está vendo a tela? Só me confirma aí, por favor, Patrícia, só para eu saber. Sim. Ok. Tá ok a tela. Beleza, então vamos lá. Eu peguei aí esse gráfico do dia 2 de janeiro desse ano até o dia 8 de agosto, tá? E no mês de março, a gente teve aí aquela explosão do coronavírus, enfim. As bolsas caíram, tudo caiu, todos os ativos caíram. E aí você vê isso registrado aqui, ó. No mês de março teve essa queda. Então, no começo do ano, o Bitcoin ele estava valendo ali, esse gráfico ele está em dólar, tá? Mas a proporção aqui, se eu fosse fazer em real, aumentaria bem mais. Então, por exemplo, quem tinha Bitcoin em janeiro, mesmo com a queda de março, que a gente está vendo aqui nessa parte de baixo, deixa eu marcar aqui. Essa parte aqui de baixo, mesmo com essa queda, até o dia 8 de janeiro, quem comprou no começo do ano e esperou até o dia 8, ele teve um aumento de 68%. O que isso significa? Que se você tinha R$1.000 em Bitcoin, você estava com R$1.700 no dia 8 de agosto. Tudo bem? Vou esticar um pouquinho esse gráfico. Vou pegar agora do começo de 2019. Então, ó, Bitcoin lá em janeiro de 2019 estava valendo $4.000. Se você comprou em janeiro de 2019 e guardou até o dia 8 de agosto, você teria triplicado o seu patrimônio. Se você tinha R$1.000, você estaria hoje com R$3.000. Vou esticar mais um pouco. Agora eu peguei aí de 2015.
olha como o gráfico já muda, né? Se você tivesse comprado lá em 2015, ó, você não consegue nem ver aqui. Ele marca R$0, mas não é. Ele valia, eu acho que 2015, sei lá, 3, 5 dólares, alguma coisa assim. Então, se você comprou lá em 2015 e guardou até hoje, você multiplicou por 4, multiplicou não, seu patrimônio aumentou em 4.000%. Isso significa que você multiplicou por 500 vezes. 500. O que eu quero mostrar com isso? Aí aqui eu estiquei mais ainda, em 2013, mesma coisa. Deixa eu agora voltar aqui a minha tela. O que eu quero mostrar com isso? Que, primeiro, quem tem Bitcoin, ele funciona com como um ativo de proteção. Segundo, no longo prazo, é muito difícil você perder dinheiro com Bitcoin. Isso eu trouxe o gráfico em dólar. Se eu colocar ele em real, esses percentuais seriam bem maiores. Bem maiores, porque nossa moeda é um lixo. Ela se desvaloriza todo dia. Tá? Por isso que os preços das mercadorias aumentam. Não é que a mercadoria está aumentando, é que nossa moeda vale menos. Então, com a mesma quantidade de dinheiro, você consegue comprar menos coisas. Por isso que os bens aumentam. Então, eu queria mostrar essas duas coisas. Que o Bitcoin, ele, quanto maior o prazo, quanto longo prazo for o seu investimento, menor a probabilidade de você ter prejuízo, é praticamente lucro, e que em momentos de crise você consegue ter uma proteção. Quando alguns ativos estão caindo, o Bitcoin pode até cair junto, mas rapidamente ele se recupera. Eu mostrei ali no gráfico que em março todos os ativos caíram e ainda assim o Bitcoin conseguiu se recuperar com a velocidade absurda, tá? Tudo bem até aí, consegui convencer vocês que Bitcoin é um bom Não, eu tenho investimento. uma pergunta, outra. Pergunta. Por que o comportamento dele foi diferente do mercado? Não é que foi diferente. Ele agiu como todos os ativos do mercado. Naquele momento ele caiu, como todos os ativos. O diferencial dele é que ele conseguiu se recuperar muito mais rápido que todos os outros. Então, minha pergunta é essa: como ele conseguiu esse desempenho tão mais rápido do que os outros? O que é que fez ele conseguir? Já que o que gerava ali, naquele momento, era uma insegurança financeira. Então, o ativo que ele já era considerado como inseguro conseguiu ter um desempenho maior do que os que já tinham credibilidade no mercado. Certo. Como é que você explica isso? Um pouquinho atrás aí, eu falei para vocês que o Bitcoin ele tem duas características. Né? Primeiro, ele é uma propriedade 100% digital e ninguém pode confiscar isso de você. E a segunda é que ninguém consegue falsificar. Então, ninguém consegue te roubar e ninguém consegue criar um igual. Essas duas características, as pessoas passaram a enxergar valor. Principalmente, né, nesses momentos de crise, a gente está vendo aí moedas se desvalorizando, patrimônios sendo confiscados no Líbano. A gente teve até agora uma notícia, né, em Beirute, que teve aquela explosão no porto e tudo mais, mas o Líbano, ele está passando por uma crise seríssima. A moeda deles chegou a se desvalorizar 30% em uma semana, né, então o dinheiro já não vale mais nada. E aí, nesses países, nessas situações que o dinheiro não vale nada, para onde é que você corre? Antes você não tinha opção, agora você tem o Bitcoin. Então as pessoas passam a enxergar valor no Bitcoin justamente por causa disso, né? Você tem agora uma alternativa, um ativo, um investimento que pode te trazer alguma garantia. E você não depende de governo para ter essa garantia. Você só depende do código que foi escrito em um computador e esse código não pode ser alterado. Certo? É daí que vem o valor. Respondi? Ou ainda ficou em dúvida? Sim. É porque eu não liguei o microfone. Tá. Aí eu falei um pouquinho aí dos percentuais de valorização do Bitcoin. Lógico que eu não vou ser louco de chegar aqui e dizer, ó, pega todo o teu dinheiro e coloca em Bitcoin. Não faça isso.
de maneira alguma, tá? Bitcoin é volátil. O que é volatilidade? Existe uma variação no preço dele, e essa variação pode chegar a 10% em um dia. Isso é normal. Então, você tem R$ 1.000 hoje, amanhã você pode ter 1.100, ou você pode ter 900, né? Então, quem não está acostumado com isso, não coloca muito dinheiro. Mas é importante que você tenha um pouquinho do seu dinheiro, do seu patrimônio em Bitcoin, porque em momentos de incerteza, os ganhos que ele pode trazer são incomparáveis, é assimétrico. Você pode perder um pouco, mas você pode ganhar muito, você não consegue nem calcular o seu ganho. E aí, como é que você pode começar, né? Você pode começar comprando R$ 50, só para aprender. Imagina que você está fazendo um curso, só que esse curso é na vida real. E aí você compra R$ 50 e vai começar a entender, começar a acompanhar a cotação, a entrar numa corretora e ver como é que compra. E aí eu queria trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela novamente, tá? Então, já está aparecendo aí para vocês? Agora sim. Esse site aqui, que está na tela, ele se chama CoinMarketCap. Ele é um site que ele tem vários dados sobre esse universo de criptoativos, né? Não é só Bitcoin. Hoje em dia, esse mercado expandiu tanto e tem tantas aplicações que nós temos aí, ele está até mostrando aqui, ó. Hoje nós temos 6.432 criptoativos. O Bitcoin foi o primeiro. Ele tem o maior valor de mercado, né? Basicamente, a maior parte do dinheiro está concentrado em pessoas que têm Bitcoin. Então, esse mercado de criptoativos, hoje, ele vale 355 bilhões de dólares, né? E o Bitcoin, ele detém aí aproximadamente 213 bilhões. Então, 60% de todo o valor desse mercado de criptoativos está em Bitcoin, tá? Mas isso aqui era só para dar um panorama para vocês, e aí vocês podem pesquisar aqui, vocês entram nesse site, CoinMarketCap, vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês podem entrar aqui nesse site, ele vai trazer várias informações, não só do Bitcoin. Você pode vir aqui, ó, clica no Bitcoin, ele vai abrir uma outra página, trazendo outras informações aqui. Como eu falei, o Bitcoin ele só tem 21 milhões de unidades, já foram mineradas aí, criadas 18 milhões de unidades, então faltam 3 milhões. E aí você tem outros dados, né? A cotação ao longo do tempo, o volume de negociação, você pode alterar aqui o tempo do gráfico, tá? Você tem aqui alguns links para ter mais informações sobre o Bitcoin. Então, você tem aqui essa página que ela traz um conteúdo oficial, é mantida pela comunidade do pessoal que adota o Bitcoin, que trabalha com Bitcoin. Então, aqui tem muita informação valiosa, inclusive tem em português. Você vem aqui nesse site, eu vou até colocar o link aí também. Você vem aqui, ó, no cantinho superior direito, e seleciona português brasileiro, português do Brasil. Então, ele traduz o site, e aqui é uma boa fonte para você ter mais informações sobre o Bitcoin, tá? Mas vamos lá, eu estava falando sobre comprar. Como é que eu compro? Existem basicamente três formas de você ter Bitcoin. A primeira delas é você minerar, né? Que aí a gente já comentou um pouquinho, que hoje em dia é algo extremamente profissional e caro. A segunda delas é que você pode vender um produto ou serviço e receber o pagamento em Bitcoin. E a terceira é comprar de quem tem ou utilizar uma corretora, uma casa de câmbio. Assim como quando você quer comprar dólar, por exemplo, você tem que ir numa corretora. Aí você vai lá e troca real por dólar. Mesma coisa, mesma lógica é com Bitcoin. Você entra numa corretora, só que essa corretora ela é 100% digital, só funciona na internet. Você cria a sua conta e aí você pode trocar reais por Bitcoin.
Você vai lá, a maioria não cobra, quase que 100% das corretoras não cobram nada para você abrir sua conta, né? Eu trouxe o exemplo aqui da Foxbit, é uma das que eu uso, eu gosto muito do serviço deles. Então, você vem aqui, entra no site deles, cria sua conta, ele vai pedir algumas documentações para fins legais, né, como RG, CPF e comprovante de residência. E aí você tira uma foto desses documentos, manda para lá, e aí tem sua conta criada. Então, eu já estou aqui logado na plataforma, né? Eu já tenho essa conta aí, e abri para mostrar aqui para vocês, né? Depois que eu enviei os documentos, eles liberaram a criação da minha conta, então eu posso vir aqui e comprar Bitcoin. Então, eu venho aqui em comprar, aqui no painel lateral esquerdo, eu posso vir aqui e eu quero comprar R$50. Isso vai dar 0,007 Bitcoin. Ainda tem essa vantagem, né? Porque quando a gente usa real, por exemplo, a gente tem uma nota de R$10 e a gente quer pagar R$10,90. Então, a gente tem que dar uma nota de 10 e moedas para fechar os 90 centavos. Com Bitcoin, você consegue usar frações dele, até 8 casas. Como assim? 0,7 zeros e 1 no final. Então, você tem 8 casas decimais para fracionar o Bitcoin. Ele é altamente divisível. Então, não preciso necessariamente comprar uma unidade de Bitcoin. Eu posso comprar uma fração. E aí, digamos que eu vou comprar aqui R$50 de Bitcoins, que vai dar 0,0007, tá? Aí, beleza, eu comprei, estou com esses R$50 aqui, só que ele está dentro da corretora. E eu comentei com vocês que o Bitcoin, ele é seu quando ele está dentro da carteira. Se ele estiver dentro da corretora, é como se você tivesse um saldo na conta do seu banco, né? Se essa corretora quebrar, todos os ativos que estavam nessa corretora, você vai perder, vai ficar inacessível, né? Vai ter que entrar com processo na justiça, isso é meio complicado. Então, para você evitar essa dor de cabeça, você vai baixar uma carteira, só que essa carteira é digital, é igual uma carteira física, né, que a gente guarda dinheiro. Só que essa carteira é digital e você usa para guardar Bitcoin. Então, existem várias carteiras. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma. Tem essa daqui, ó, o Green Address. Ela é uma carteira fácil de usar, tá? Você pode instalar no seu computador ou no seu celular. Então, depois que você comprou esse seu Bitcoin aqui na corretora, você vai baixar a carteira, vai instalar a carteira no seu celular. Na primeira vez que você instalar essa carteira, que você abrir a carteira, ela vai te entregar de 12 a 24 palavras. Essas palavras são a senha que dão acesso à sua carteira. Se você perder essas palavras, você perde o acesso à sua carteira. Então, você tem que guardar muito bem essas palavras e na sequência que é exibida, tá? Ela é a garantia que você tem acesso a essa carteira e onde está guardado seus bitcoins. Então, isso você tem que guardar muito bem. Anota em um papel, guarda ele em um lugar seguro. Então, depois que você passou por essa etapa, aí você pode receber ou enviar Bitcoin. Então, você comprou lá esses 50 Bitcoin e aí você vai tirar da corretora. Então, você vem em sacar. Aí ele vai te pedir... ele vai te passar um endereço. Quando você abrir sua carteira, vai aparecer um endereço lá com letras e números, tá? Então, você vai copiar esse endereço e vai colocar aqui na corretora. Você vai querer sacar esses bitcoins e vai colocar ela vai perguntar qual endereço você quer sacar. Aí você coloca esse endereço e confirma. Depois que você confirma, ele vai levar um tempinho aí de 10 a 20 minutos, tá? E aí esses bitcoins vão estar na sua carteira, ninguém vai conseguir tirar ele de você, por mais que você tenha esse aplicativo no seu celular e o seu celular seja roubado, você tendo essas palavras, você consegue instalar novamente o aplicativo em outro celular ou no computador, insere essas palavras
e tem acesso de novo à sua carteira. Então, você não perde seus bitcoins. Então, Inácio, falar. Oi, posso Patrícia. falar? Pode. Tem várias perguntas aqui, viu? Estavam calados, mas agora eu vou fazendo por partes. A primeira, Inácio, como Tá bom. fazer o resgate dos bitcoins para a carteira? Eles têm curiosidade também em saber se você tem carteira de ações tradicionais. E outra pergunta que ficou na dúvida é se o ativo é o Bitcoin. Então, existem diferentes Bitcoins? Eu estou fazendo assim, tentando entender mais ou menos. Vamos por bloco, né? Vou pegar essas 3 perguntas. Hoje, eu não tenho mais ações, eu estou focado 100% em Bitcoin. Né? Então, todo o meu patrimônio está alocado nesse investimento. Então, eu tenho a pele totalmente em risco, né? Se der certo, como vem dando para mim há muito tempo, eu tenho muito a ganhar, mas também se der errado, eu tenho muito a perder, né? Sobre os tipos de Bitcoin, né? Que perguntaram aí. Se você voltar lá no... Deixa eu até compartilhar de novo aqui a tela. Se você voltar lá naquele site que eu compartilhei com vocês, o CoinMarketCap, ele vai exibir aqui se você for descendo aqui, ó, tem o Bitcoin, né, que foi o primeiro, tá? E tem outros com o mesmo nome aqui, ó, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Se for descendo, vão aparecer outros. Só que não é o mesmo Bitcoin. Isso aqui são outras moedas que utilizaram do mesmo nome. Para ser o Bitcoin, o original, você tem que instalar o código do Bitcoin original. Se você instalar outro código, você está usando o sistema de outra moeda. É a mesma coisa que a gente tem aqui. Eu tenho o real e o dólar. Você pode criar uma outra moeda? Pode, mas vai ser uma coisa diferente. Eu vou criar a Inácio Coin. Eu vou ter o real, vou ter o dólar e vou ter a Inácio Coin. É diferente do dólar e é diferente do real. Por quê? O real, ele tem suas regras próprias que são controladas pelo Banco Central do Brasil. O dólar, ele tem suas regras próprias que são controladas pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E a Inácio Coin, eu vou definir como é que vai funcionar. Então, a mesma coisa aqui. Cada linha dessa aqui é um código. E se você muda uma linha desse código, já deixou de ser aquele mesmo ativo. Você pode até copiar o código do Bitcoin, mas não vai ser a mesma coisa, porque as pessoas que estão rodando na rede do Bitcoin têm a cópia desse código. E se uma vírgula tiver diferente nesse código, todo mundo vai saber que aquele código não é o mesmo que está rodando dentro da rede e vai identificar que aquilo é algo diferente. Tá? E a terceira pergunta é como é que você saca o Bitcoin da corretora. Eu estava mostrando aqui. Primeiro você vai ter que configurar a sua carteira. Estava falando aqui dessa Green Address. Você baixa ela, configura, e aí ele vai ter 2 opções: enviar ou receber. Quando você aperta receber, ele gera um código de letras e números. E aí você copia esse código e pode compartilhar com qualquer pessoa. E a pessoa que vai enviar para você vai usar esse código e depois de 10 minutos, mais ou menos, depende da taxa que foi paga, né? Você paga uma taxa para que essa transação seja inserida no registro e fique essa cópia na rede. Se você pagar mais caro, ela vai mais rápido. Se você pagar menos, ela demora um pouquinho mais. Mas é enviado para esse endereço. E aí você recebe uma informação dizendo que recebeu tantos Bitcoin. Ok até aí, Patrícia? Tem mais pergunta aqui. Eles querem saber em relação a essa taxa, né? Quanto é essa taxa. E eu acho que também a pergunta é se eu não quero mais Bitcoin e eu quero resgatar o meu dinheiro. Então, também vai ter uma taxa para poder fazer esse resgate. Para você explicar mais ou menos assim como é essa taxação e
os valores. E ainda tem outra que se assemelha, Alex pergunta, a respeito da tributação do Bitcoin, existe um tipo específico de tributação sobre ele ou o lucro é tributado apenas pelo imposto de renda? Beleza, vamos lá. A primeira era sobre a taxa para fazer a movimentação, né? Essa taxa, você pode pagar nada. Você pode fazer uma transferência pagando nada. Só que você vai entrar numa fila, tá? Então, digamos que todo mundo aqui na sala tem 2, 4, 12 pessoas. Tem 12 pessoas. Eu tenho capacidade de atender 10 pessoas. Então, essas 10 pessoas entraram na fila e disseram que não querem pagar nada. Beleza, eu vou fazer essa transferência sem receber nada. E você não vai pagar nada. Só que aí chega uma 11ª pessoa e diz, eu quero pagar 10 centavos. Aí, beleza, você vai, pula à frente de todo mundo e vai para o primeiro lugar da fila. E eu vou fazer a sua transferência por essa taxa de 10 centavos. Então, ela funciona mais ou menos como um leilão. Se você não quiser pagar nada, vai ter um tempo de espera maior. Sua transação vai ser realizada, mas pode demorar 1 dia, 2 dias. Se você quiser que ela seja executada imediatamente são 10 minutos. É o menor tempo necessário para registrar a transação. E aí você tem que pagar mais caro. A última vez que eu olhei, a taxa estava em torno de $1. Um pouquinho. Isso dá R$5, 5,50. E como eu disse, essa taxa ela varia, porque é um leilão. Se você quiser pagar 15, você passa na frente de todo mundo. Se você não quiser pagar nada, você vai para o final da fila, tá? E aí tem como acompanhar quanto é que está a taxa para ir no o pagamento imediato. Você consegue acompanhar. A segunda pergunta era sobre o resgate, não é isso? Eu não quero mais Bitcoin e eu quero me desfazer. Da mesma forma que você vai na corretora e compra, você pode ir na corretora e vender. Então, seus Bitcoins estavam na carteira, você vai e envia para sua carteira da corretora. Você vai ter um código lá também associado à sua conta na corretora. E aí você envia da sua carteira para a corretora e a corretora diz lá quantos Bitcoins você tem. Aí você vai e vende. Você pode vender pelo preço que está sendo cotado na hora, ou você pode determinar um preço mais caro. Só que aí você vai ter que esperar. Você vai ter que entrar numa fila de espera até que o preço que você quer seja atingido, tá? Isso, a liquidez é imediata. Você consegue comprar. Se eu quiser comprar 10 mil reais agora aqui, eu consigo. Se eu quiser vender 200 mil reais em Bitcoin, eu também consigo. É um mercado extremamente líquido e você não precisa ficar preso ao Brasil. Você pode abrir uma conta numa corretora no exterior e não vai ter nenhum problema ou dificuldade. E aí você pode vender lá fora também, tá? E você pode transferir para a sua carteira aqui sem nenhum problema. A terceira pergunta era sobre tributação, né? Isso. A Receita Federal reconhece o Bitcoin como uma propriedade, um bem, um ativo. Você pode colocar na sua declaração sem nenhum problema, tá? Existe sim a tributação sobre ganho de capital. Ela é aplicada se você superar 35 mil reais dentro do mês, né? Se você vendeu acima desse valor, aí você vai ser tributado em 15%, vai ter que emitir uma guia, que é a DARF, e pagar esse imposto sobre lucro, né? Nada mais. Essa é a única tributação que tem. Se você vendeu, negociou abaixo de 35 mil dentro do mês, você não precisa declarar nada, não vai ter problema com ninguém. Beleza? Já tenho uma outra pergunta. Pode mandar. Essa eu não sei ler não, viu? Inácio, na carteira Green existem as nomenclaturas de Bitcoin, para você explicar essas nomenclaturas. Ah, tá. Bitcoin Liquid Testnet. Essa aí mesma. O Bitcoin, ele é uma rede. Eu falei que ele é uma rede. Como toda rede, você tem a rede que está funcionando e você pode ter uma rede paralela para você fazer testes, onde você pode fazer besteira, errar e não vai ter nenhum problema.
Aí a pergunta é que na carteira da Green existem 3 tipos de rede, né? Você sempre deve escolher a rede do Bitcoin. As outras, a Liquid é um assunto mais aprofundado, eu prefiro não falar agora, e a Testnet é a rede de teste. Então você não usa nenhuma das outras duas. Usa a rede do Bitcoin, que ela vai estar conectada ao sistema Bitcoin que a gente está conversando aqui. Patrícia? Ok, estava sem microfone de novo. Tudo bem até aí, pessoal? Queria ouvir um pouquinho da voz de vocês. Eu Aí consegui. esse é um desafio, entendeu? Que eu passei 1 mês e meio na batalha. Eu estou vendo algumas fotos, tem algumas pessoas aqui que nem foto tem, é só uma letra. Então, Sheila, Alex já interagiu aqui pelo chat. O Vander também já fez algumas perguntas, o Manuel. Sheila, Mariane, Gessiana, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Foi muito complicado? Tem alguma dúvida? Não ficou claro algum ponto? A hora é essa. Sim, lhe perguntaram se você investe em ações. Hoje não mais, né? Eu resgatei todos os investimentos que eu tinha em renda fixa, em ações, enfim. E está tudo aplicado em Bitcoin. No futuro eu pretendo retornar e distribuir melhor a carteira, mas no momento está concentrado em ativos digitais, né? Em criptoativos. Ok, podem perguntar aí. O pessoal está sem microfone. Inácio, Fala, Vander. uma pergunta. Dá para viver só com Bitcoin? Viver em que sentido? Você ter só o ganho do Bitcoin, comprando e vendendo Bitcoin só para se sustentar apenas do ganho da venda e da compra do Bitcoin. Dá para gerar um dinheiro assim para você viver tranquilo, ou você tem que ser uma coisa à parte? Dá, mas você tem que ser profissional. Isso é uma profissão, né, que é chamado trader. O trader, ele compra e vende ativos, commodities, né, produtos, ações. Ele tenta comprar no valor mais baixo e tenta vender no valor mais alto. Só que isso não é fácil. Eu faço trade já há algum tempo, mas ainda não sinto segurança nisso. É algo que você tem que praticar muito para ter uma certa experiência nisso. Não recomendo para ninguém que está aprendendo sobre investimentos, que está aprendendo sobre Bitcoin. Não recomendo que faça isso. A probabilidade de você perder dinheiro é 99%. Tá? Então, qual que é a melhor prática se você quer investir em Bitcoin ou se você quer investir em ações? Compra um pouco cada mês. Reserva um pouquinho do dinheiro que você recebe e diz, vou comprar R$ 50 de Bitcoin e vou comprar R$ 300 de ações. Agora faça isso todos os meses. Persista, né? Tenha consistência. Faça isso todos os meses. Você vai ter menos estresse, menos problemas e a probabilidade de você ter lucros é muito mais alta, porque você não vai estar ficando preocupado com cotação, olhando o mercado. Lógico que você vai estudar sobre as empresas, sobre o Bitcoin, entender se a tecnologia está avançando ou não, mas você não vai estar vidrado em ter que fazer análise de gráfico, entender o que fulano está fazendo, o que outra pessoa está fazendo. Você simplesmente reserva um pouquinho do seu salário e compra. E ao longo prazo, como eu mostrei aqui nos gráficos, a tendência é que ele se valorize, né? Então é só ter paciência e persistência que o resultado vai aparecer. Mas eu não recomendo que você faça trade se você está começando nos investimentos agora, e principalmente no Bitcoin. O Bitcoin a curto prazo, pergunta de Camila, pode ser lucrativo? E Sheila perguntou qual o valor mínimo para investir. Tá. O Bitcoin a curto prazo, ele pode ser lucrativo ou ele pode dar prejuízo. Exige um pouquinho mais de análise, de conhecimento, por isso que eu digo que a melhor forma de você
acumular Bitcoin é pensando sempre em longo prazo. O que é que eu digo longo prazo? Mais de 4 anos. Então, eu vou comprar hoje, pensando em usar lá em 2024. No mínimo, no mínimo. Se você quiser fazer um plano de aposentadoria, melhor ainda, tá? Mas a gente está entrando no mercado de alta do Bitcoin, né? A tendência é que o preço dele passe a se valorizar. Isso não é um conselho de investimento, tá? Não estou dizendo para vocês comprarem, só estou fazendo uma análise do momento que a gente está. Em momentos de mercado de alta, a probabilidade, você deu o exemplo de 1 ano, a probabilidade de você negociar Bitcoin em 1 ano é que você tenha mais chances de ganhar do que de perder, tá? Mas eu não aconselho que vocês façam isso, novamente. Meu conselho é estudem, comprem um pouquinho de maneira consistente todo mês, e vão estudando enquanto vocês estão acumulando satoshis. Eu esqueci de comentar que satoshi são essas unidades menores do Bitcoin, né, o que vem depois da vírgula, 0,007 satoshis, ou Bitcoin, né, mas a maioria das pessoas comenta e usa o termo satoshi. E qual o valor mínimo? O valor mínimo vai depender da corretora, mas nessa corretora aqui que eu usei como exemplo, você consegue comprar com R$ 50, tá? E aí, se você for comprar de outra pessoa, aí não tem valor mínimo, é o que a outra pessoa quiser te vender. Mas utilizando corretora, geralmente 50 ou R$ 100. Ele é bem acessível. E depois, você aconselha fazer resgate da corretora a partir de que valor? Isso é a pergunta da Camila. Para enviar para carteira, né? Tô entendendo. Então, eu aconselho que se você está fazendo um planejamento de acumular bitcoins ao longo dos anos, sempre que você acumular um valor, e vai depender da taxa também, né? Porque as corretoras, elas determinam a taxa. E aí algumas cobram uma taxa cara para fazer essa transferência. Varia, você tem que verificar isso na hora. Então, para que você não tenha tanta perda por causa dessa taxa de transferência da corretora, eu acho que um valor razoável seria algo em torno de 300, 400, R$ 500. Então, já tem esse valor na corretora, vai lá e manda para a carteira. Outra pergunta da Carol agora. Na sua experiência pessoal, você só compra Bitcoin ou você já está transacionando, vendendo? Compra, vende? Eu faço pequenos trades, né? Eu tenho... Importante é que, antes de você começar qualquer investimento, você primeiro tem a sua reserva de emergência. O que é isso? Aconteceu alguma coisa imprevista e eu não tenho dinheiro. Então, é para isso que a reserva de emergência serve. Você vai usar esse dinheiro para alguma coisa que não estava previsto. E aí, você tendo essa reserva de emergência, você tem uma garantia, né? Você tem uma certa segurança, um conforto para investir. Porque você não vai precisar tirar o dinheiro do investimento para usar nessa emergência. Você vai usar a sua reserva de emergência. Então, primeiro passo, faça a sua reserva de emergência. Você tendo sua reserva de emergência, aí você vai começar a montar a sua carteira de investimentos, que vai ter renda fixa, renda variável, fundo de investimentos em imóveis, Bitcoin, ações, enfim, vai depender de você. E parte dessa carteira você pode reservar para fazer esses trades, né? Que é o que eu faço. Eu tenho aquele investimento de longo prazo que eu não mexo e tenho um valor bem pequeno que eu uso para fazer esses trades. Mas é um valor muito pequeno, é mais para eu aprender, digamos que é um custo do aprendizado. Eu ganho em alguns momentos, mas é coisa pouca, e não é nem para ter lucro, é mais para aprender mesmo. Ok. Tem mais uma pergunta da Camila. Qual a pergunta? Eu utilizo a Nova Dax, não sei como é que pronuncia, como corretora. É possível comprar a partir de R$ 25, ela está dizendo. Melhor ainda. Você já conseguiu fazer alguma comparação entre as corretoras, até para selecionar essa que você mencionou?
Sim, eu estava montando uma tabela comparativa, só que são muitas variáveis, né? Algumas corretoras precificam de uma forma, outras de outra. Eu estou tentando equalizar todas para ter um padrão de comparação que você consiga entender todas elas de uma maneira mais fácil. Mas eu estou tentando fazer isso. Eu ainda não tenho, em breve eu pretendo ter para facilitar essa escolha das corretoras. Ok. Mais alguma pergunta? No chat, não? Não. Bom, então eu queria só mostrar aqui, se vocês gostaram do assunto, né? Eu falo muito sobre isso todos os dias, né? Eu tenho um site que eu utilizo para divulgar conteúdos, vídeos, textos, livros, e lá tem muita informação que você pode utilizar para aprender, principalmente se você está iniciando nesse universo agora. Então, aqui tem algumas informações, existem os meus canais, né? Eu tenho perfil no Instagram, lá tem muita coisa legal que você pode acessar, tá? Pode interagir comigo, mandando mensagem lá. Então, se você ficou com vergonha de perguntar alguma coisa aqui, me segue lá no Instagram, manda essa pergunta que eu vou te responder. Tenho também um canal no YouTube, eu publico alguns vídeos que trazem mais alguns conteúdos mais aprofundados, algumas lives que eu faço também, tá? E aqui no site eu tenho o blog também que você pode buscar por conteúdos mais aprofundados. Aqui tem textos mais densos, mas nada de outro mundo, você consegue entender tranquilamente. E tem os links para os vídeos também, tem um pouquinho da história do Bitcoin, alguns conceitos aqui. Tem uma timeline, uma linha do tempo, mostrando que o Bitcoin ele não surgiu assim da noite para o dia. Isso foi uma construção de várias tecnologias que foram sendo acumuladas, tá? Vocês podem olhar aqui depois. E tem um contato, se você também quiser me mandar um e-mail. Então é isso, espero que tenham gostado. Agradeço novamente aí, Patrícia, pela disponibilização desse tempo. Agradeço a cada um de vocês que reservou esse tempinho para me ouvir. Espero que tenha sido claro, espero que tenha conseguido passar um pouquinho do que é o Bitcoin, por que é importante ter, né? E ter aberto um pouquinho os seus olhos, né? Expandido o seu horizonte para essa nova classe de ativos, que muita gente diz que é o futuro, mas para mim já é o presente. E a gente trouxe alguns exemplos mostrando aqui que isso já é utilizado, né? E só tem aumentado o uso dessas tecnologias e como investimento também. Então, muito obrigado a cada um de vocês, e agora eu passo a palavra para a Patrícia. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade. Foi uma aula e eu falo muito aos alunos que essa parte prática ela é extremamente importante e que, infelizmente, a gente não consegue falar muito dentro da disciplina porque a gente tem a ementa para ser cumprida, né? Foi aí que eu pensei, não, eu quero trazer alguém que tenha propriedade no assunto, que ele possa mostrar como, de fato, isso acontece, né? Como, de fato, os conceitos que eles aprenderam em finanças vão servir para eles analisarem o risco desse ativo, como é que eu devo começar a investir. Então, tudo isso eles estudaram e agora eles conseguiram ver na prática que é importante o que eles estudaram. Então, assim, muito obrigada, Inácio. Muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito. E essa é a minha última aula com essa turma. Eu me despeço de vocês. Até o próximo período. Eu não sei quem é que vai querer se aventurar aí em Finanças 3, mas estão todos bem-vindos aí. Quem quiser, fique à vontade para pagar Finanças 3, tá certo? Parabéns pela palestra. Aproveitem as férias, tá certo? De 15 dias, descansem, que já já a gente começa tudo de novo. Tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigado. Pode falar, eu lhe cortei.
Não, na verdade, eu que cortei, né? Eu só queria, mais uma vez, agradecer e me despedir de todo mundo. Então, tchau, tchau e até breve. Espero que Eu acompanhe coloquei seu os Instagram aí conteúdos. no chat. Beleza. Então, Tá bom para lhe seguirem. coloquei também o site aí. Então, é só dar uma olhada por lá. Tem todos os meus contatos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada e boa noite a todos. Beijo. Sim, as notas estão no Siga, tá certo? O pessoal de empresarial pode vir falar comigo. Beijo.